As areias da ampulheta de Rueda estão se esvaindo. O tempo corre, o tempo urge, como diria o outro, e a vaca muge. Quanta bobagem, né? O que não é bobagem é que o tempo está correndo de verdade e o Santos precisa logo, logo apresentar os seus próximos reforços, porque eu tenho fé que isso vai acontecer. Não sei se nesta quinta, se nesta quarta antes, né? Nesta quinta depois, nesta sexta, final de semana, enfim. Porque esse time do Santos precisa de contratações. Meu amigo Wagner Frederico, por exemplo, disse lá no canal dele que na sexta-feira teremos um atacante e um zagueiro. Tomara, né? Mas eu ainda estou esperando o Pituca. As notícias que surgiram nesta terça é de que, olha, veja bem, não vamos pagar, vai ficar para o ano que vem. Tem time que está pagando uma fortuna para ter o jogador agora para escapar. E eu já falei isso no vídeo anterior. Então, a pergunta que eu faço, não vale pagar os 4 milhões de dólares para você ter um baita reforço no meio de campo e ter a certeza que você vai se sustentar na Série A? O barato não vai sair caro de novo na história do Santos se o Santos não comprar o Pitu que trouxe agora, né? Tem isso e tem, claro, esses jogadores que podem chegar e que eu estou esperando. Então, na minha conta, o Turra falou de 3 a 4. Então, eu vou colocar o Pituca e mais esses dois que podem chegar até sexta-feira. Ainda vai faltar um. Né? Eu traria mais um zagueiro. Mais um zagueiro. Ou um meia, talvez. Atacante, eu nem sei se há tanta necessidade agora, a não ser realmente que o Santos vai vender os meninos, né? Porque o Mônaco parece que está ainda insistindo com o David Washington, o Marcos Leonardo agora não vai mais Palácio, mas claro, fazendo gol do jeito que ele está fazendo, jogando bem do jeito que ele está jogando. Os times ingleses estão de olho também, né? Então, o Santos não pode ficar na sequência do campeonato só com o Furt, que vai ser apresentado, inclusive, pelo Santos, né, nesta quarta-feira mesmo, né, a apresentação do Furt. Então, deixa eu ver, só confirmar aqui, isso, nesta quarta coletiva, meio-dia e meia, abertura para a imprensa, 1h30, a coletiva do Furt. Então não dá, se vender os 2 minutos, vai ficar só com ele, tem que ter mais gente. Então, meus caros, nós estamos numa corrida contra o tempo, para que os jogadores cheguem, sejam colocados à disposição do treinador, para que ele possa entrosar todo mundo, integrar todo mundo e aí ser cobrado até com mais efetividade caso ele não consiga fazer esse time jogar com outros jogadores. Mas também é o seguinte, tem que ser do nível aí do Jean Lucas. Não dá para trazer aí um fulano qualquer só para completar a cota. Né? Não adianta só isso não, precisa trazer gente de alto nível aí, como o Jean Lucas, como o Pituca, né, que eu ainda tenho esperança de que venha a atuar pelo Santos neste campeonato e não o ano que vem. Então ficamos nessa expectativa, além de outros assuntos importantes que foram tema na Vila Belmiro nesta quarta-feira, e sobre eles eu falo nesta terça-feira, perdão. Estou misturando os dias já, né? Eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.bif, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver pelas redondezas lá da Vila Madalena, pode retirar no local ou então solicitar a comodidade do delivery. E você, dizendo que viu aqui no Canal 10, também tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Lucas Pires está indo para a Espanha também, né? Notícia desta... Aliás, deixa eu explicar para vocês porque que eu estou batendo cabeça com a terça e com a quarta-feira.
Terça-feira foi um dia bem corrido e nesse exato momento que eu estou gravando são 11 da noite e 52 minutos. Então, claro que você está vendo depois disso, óbvio, né? Então eu estou no final da terça e no começo da quarta, então estou me enrolando um pouco por causa disso. Mas enfim, o Santos está emprestando o Lucas Pires para o Cádiz, né? A gente já tinha dado esta notícia aqui no Canal 10. Empréstimo por 1 ano, válido até o fim da próxima temporada europeia. O Santos deve fixar, deve não, né? Fixou os direitos nele, comenta-se algo em torno de 2,5 milhões de euros. Então é um problema a menos para resolver entre os encostados da Vila Belmiro. Então o Lucas Pires está a caminho do futebol espanhol, tá certo? Ele que seja feliz por lá, porque ele sendo feliz por lá, o dinheiro entra na conta do Santos. Sobre o Furt, já falei, a apresentação vai ser nesta quarta-feira e depois, claro, imagino que se a documentação estiver ok, ele fique à disposição para no final de semana o jogo contra o Fluminense, que é no sábado, né? O Fluminense que perdeu do Curitiba e virá babando para nos enfrentar no próximo sábado. Aliás, por falar em jogo, a CBF ela não aprende, né? É um negócio impressionante. Tudo bem que um jogo é num lugar, outro é no outro, mas tudo tem transmissão hoje em dia, né? Tudo tem YouTube, tem até no Facebook tem jogo que é transmitido. Tem um monte de canal. No Santos e Inter do Campeonato Brasileiro, Sub-20, eu tive que fazer um cadastro lá no site do Internacional e tal. E aí a gente vai ter, nesta quarta, às 3 da tarde, lá no Estádio Olímpico, em Goiânia, o Santos Sub-17 enfrentando o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, que é o 9º colocado do Grupo B, com 1 ponto, o Santos tem 6. Então o Santos joga nesta quarta, dia 26/7, às 3 da tarde, Campeonato Brasileiro Sub-17 contra o Atlético Goianiense. Muito bem, não satisfeita com isso, a CBF pegou, e eu vou abrir aqui a tabela dos jogos nacionais do Brasileiro Sub-20. Muito bem. Santos Internacional, CT Repelé, quarta-feira, dia 26, 3 da tarde, aliás, jogo com transmissão da Santos TV. O Santos venceu o jogo de ida por 2-0, tem uma boa vantagem para se classificar para a semifinal da competição. No primeiro jogo do emparceramento aqui, o Atlético Paranaense venceu o Flamengo por 2-1. Vai decidir fora de casa. Então hoje o Santos tem uma possibilidade grande de enfrentar o Atlético Goianiense na próxima fase. Lá na outra perna já temos um classificado que é o Palmeiras, que fez 4-0 no Botafogo. No primeiro jogo tinha empatado por 3-3. Quem também teve vantagem no jogo de ida foi o Corinthians contra o Grêmio 2-1. Então, se os vencedores da primeira rodada confirmarem o favoritismo, Corinthians e Palmeiras de um lado, Santos e Atlético Paranaense do outro. Mas claro, pode mudar, né? O Flamengo tem condição de reverter. Acho que o jogo mais provável de reversão aí é o Atlético Paranaense. Os demais é um pouco mais difícil. Mas enfim, estou falando tudo isso porque colocaram os dois jogos, o do Sub-17 e o do Sub-20, no mesmo horário, né? Claro que eu não sei lhe informar nesse momento, tenho que ser sincero, se o jogo do Santos contra o Atlético Goianiense no Sub-17 vai ter alguma transmissão, mas imagino que alguma mídia oficial lá do clube goiano vá transmitir o jogo. Então vai ser aquele dia para você ficar com duas abas abertas, né? Um olho no peixe, outro no peixe também, como está o Paulo Turra em relação aos reforços. Então vamos torcer para os meninos nas duas frentes, né? Que eles possam. Aliás, o Miguelito e o Patati estarão, né? As mídias sociais do Santos até fizeram uma chamada sobre isso, sobre esse jogo do Sub-20. Então, a grande possibilidade do time do Orlando Ribeiro passar de fase, e vamos ficar de olho também no time do Helder, que vencendo continuar lá na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro Sub-17, tá certo? Aliás, por falar em base, né? O Santos joga pequenos torneios, né? Que acontecem Brasil afora, aí, né? Mundo afora. O Santos está na final da Dani Cup Sub-11, competição internacional lá em São José do Rio Preto, né? Na semifinal, estou vendo aqui no Diário do Peixe, disputada nesta terça, o Peixe goleou o Inter Soccer Brasil por 10-2, né? Grande final na manhã desta quarta-feira, os meninos da Vila vão pegar o Lokomotiv, que não é o de Moscou, é o de São Paulo, né? Então, final para os meninos do Sub-11 nesta quarta-feira, boa sorte para eles.
E teve um outro torneio que é o Brasil Soccer Cup Sub-16. O Santos venceu, aliás, esse jogo teve transmissão, tem um canal no YouTube transmitindo, né? Venceu o Novo Hamburgo por 5-0. Eu até compartilhei aqui na comunidade do canal, né? No Moacirzão, primeira rodada da fase de grupos da Brasil Soccer Cup. Foi na tarde desta terça-feira. Equipe do técnico Fabrício Monte joga também nesta quarta. Isso eu não tinha visto, juro para vocês. Contra o Serra Macaense, às 3 da tarde no mesmo palco. Então são 3 jogos, porque tem esse canal no YouTube transmitindo. Então você vai colocar o Sub-17 num, né? Sub-16 no outro e o Sub-20 mais um. Ai, 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 que coisa, né? O Luca Meireles, por exemplo, está nesse jogo aqui. O Luca Meireles, que fez jogos pelo Sub-15, está no Sub-17, né? Dessa vez foi lá reforçar, tiveram que dividir o elenco aí em duas etapas, tá certo? Então, boa sorte aos meninos. E quem eu disse, até foi a nossa thumbnail, né? Quem está de olho é o professor Paulo Turra. Ele está de olho, porque se você entrar no Flickr do Santos nas fotos, né? Você tem os meninos, né, treinando bastante com a equipe principal, né? Então tem essa interação. Então o Turra está de olho aí, né? Sub-17, Sub-20, Sub-15, porque se ele tiver vida longa e próspera, né, que eu sempre faço assim, né, Sr. Spock, se ele tiver vida longa e próspera no Santos, ele vai poder adaptar aos poucos esses jogadores. Então ele precisa ficar atento, porque no caso do Santos também, se os dirigentes não cumprirem a palavra de reforçar a equipe, ele vai ter que prospectar alguém nas categorias de base. Aliás, tem muita gente me chamando a atenção, eu falo aqui dos zagueiros da base, né? E o time sub-20 do Santos, teve um amigo Vander Gonçalves, o homem que tem fontes fidedignas dentro das categorias de base, ele sempre posta aqui o time provável, né? Gustavo Jundi, Gustavo Henrique, Matheus Mina, Samuel e Kevson. Kevson foi emprestado para jogar esse jogo, hein? Importante. Balão, Ian, Miguelito, Patati, Enzo Monteiro e Fernandinho. Fernandinho que, aliás, segundo o Diário do Peixe, também tem proposta para jogar no Ituano por empréstimo. Eu não emprestaria ninguém para o Ituano nunca, né? O Ituano que se vire lá com a vida dele, deixa o Fernandinho quieto aqui no Santos jogando nas categorias de base. Chama a atenção para o Matheus Mina e para o Samuel. A gente está olhando tanto para a zaga e reclamando tanto e tal. Pô, moleque de 18 anos, 19 anos, tem condição, põe para jogar, sobe. Eu te garanto que pior do que o que os caras apresentam aí, eles não vão apresentar, não vão fazer não, viu? Então tem que, às vezes, ter coragem, né? Tem que ter coragem. Botar o moleque lá para jogar e tal, e vamos que vamos. Então vamos ficar de olho aí nos meninos do Sub-20, principalmente, que é o jogo mais importante, mas tem esses outros todos que eu citei aí para a gente ficar atento nesta quarta-feira. Aliás, o vídeo desta quarta-feira vai ser um resumão dos jogos da base, né? Certamente. E como eu disse, o Paulo Turra está de olho, né? Ele fez essa cobrança, a diretoria do Santos, logo após a partida contra o Botafogo, de novo, né? Citou que precisa de mais gente, e eu imagino que ele esteja contando com isso para que logo ele possa agregar esses jogadores. Eu não entendo tanto essa sanha do Santos por atacantes. Eu entendo que pode vender o Ângelo, pode vender o Marcos Leonardo, pode vender o David, mas a nossa necessidade hoje está clara, é muito mais a parte de trás, né? Defesa, os zagueiros e tal, até um lateral direito, mas acho que o Santos não vai investir nesta posição agora. Então o Turra, ele quer logo que essas contratações sejam concretizadas, né? Não dá para ficar esperando muito mais não, a janela vai fechar, claro que depois que ela fechar você pode negociar com atletas que estejam livres no mercado, mas são poucas as opções, né? Não tem lá tanto jogador assim disponível, então vamos aguardar, ver o que vai acontecer, porque o trabalho do Turra tem os seus defeitos, tem os seus problemas, eu acho, mas é potencializado, como aconteceu com outros treinadores, pela falta de recursos. Ele tem até nessa semana inteira para treinar. Ele não vai ensinar o Messias e o Joaquim a jogar bola, né? Para sair jogando, dar um drible, né? Dar uma arrancada, dar um passe, um lançamento e tal, né? Um passe
longo, eles não vão aprender isso em uma semana, entendeu? Eles podem treinar mais o cabeceio, o posicionamento e tal, mas construção eles não vão dar, não adianta, né? Imagina com um time como o Fluminense que tem posse de bola assim o tempo todo, controla o jogo e vai obrigar o Santos a ter uma atenção especial no sábado no Rio de Janeiro. Então, certamente o professor Paulo Turra fala com os dirigentes todo dia e fala: e aí, minha gente, como é que vai resolver a nossa vida? Né? Precisamos de contratações, senão eu vou ter que ficar aqui só vendo o jogo do 15, do 17, do 20, do 16 para arrumar gente aqui para dar uma força no nosso elenco. Tá bom, meus caros? Então é isso, um resumão do dia de hoje, né? Foi um dia até bastante tranquilo, digamos assim, fora o fato de estarmos esperando e tensos, né, com esta falta de vinda de jogadores, mas creio que teremos novidades aí. Porque se não tivermos novidades, ai, ai, ai. A reclamação e a chiadeira serão gerais aí. Tá bom? Eu ainda tenho esperança. Vamos aguardar. E vamos torcer pelos meninos, todos eles, né, que entram em campo nesta quarta-feira. Como eu disse, depois traremos aqui os resultados para você. E as análises, se for possível, né? Porque aquela coisa, a gente está trabalhando, deixa ali uma aba depois e tal, ver os melhores momentos, né? Vamos prestigiar os meninos, vocês que puderem. Vou tentar compartilhar os links aqui na comunidade, se eles... O da Santos TV é fácil, esse do Sub-16 também se tiver do Sub-17 eu compartilho aqui com vocês também, para vocês prestigiarem os meninos da base. Tá bom, meus caros? É isso então. Falei também o nome aqui da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.